Então tá, pessoal, hoje na aula vamos na aula de hoje abordar a questão de legislação ambiental para aquicultura. Como eu falei nas aulas anteriores, a legislação para aquicultura ela está abaixo das demais, então por escala de prioridade, Código Florestal, Código das Águas, vamos pensar assim, Lei de Políticas Nacionais de Recursos Hídricos, Lei de Crimes Ambientais, legislação específica para aquicultura. A aula de hoje vai ser focada basicamente na legislação do Paraná, mas a saber, a legislação do Paraná, ela entre as que eu já vi, ela é uma das mais criteriosas, assim, ela tem mais meandros e ela é mais técnica, vamos dizer assim, do que as demais, os demais órgãos ambientais que eu já vi e percebi legislações no tocante à aquicultura são bem mais flexíveis, então dá para ter um balizador, assim. Apesar que todas elas vão seguir o mesmo princípio, que é o Código Florestal e as demais políticas, perdão. Então vamos lá, a legislação, ela é um escopo de vários projetos, claro que está lá a resolução conjunta entre a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável na Aquicultura e Pesca, que foi criada, mas a base dela é a primeira aí que está aí, que é a última que foi reeditada pelo IAT, né, Instituto Água e Terra do Paraná, que publicou a Instrução Normativa aí 014 de 2020. Ela é fresquinha, foi do ano passado, então ela estabeleceu alguns critérios no tocante ao licenciamento. Basicamente, essa resolução da CEDEST, CEDEST é Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Turismo do Paraná. Ela englobou uma série de secretarias, que antigamente tinha Secretaria de Recursos Hídricos, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria do Turismo, Secretaria de não sei o que mais, eles juntaram, o governador juntou todas as secretarias nessa grande secretaria e montou isso aí. Beleza? Então ela vai estabelecer basicamente das resoluções anteriores, ela atualizou algumas coisas, facilitou alguns processos de licenciamento e normatizou no tocante ao uso de algumas ferramentas, que, por exemplo, agora os licenciamentos da aquicultura tem que se fazer uso do SIGAR do SGA, positivo, que é o Sistema de Gestão Ambiental do Estado do Paraná. Então, para efeitos dessa resolução, já de cara no artigo 2, ela estipula alguns conceitos. Por que é importante o conceito? Porque no tocante ao licenciamento, ele vai ser um critério a ser avaliado, porque a categoria que você vai adotar, ele muda de acordo com o licenciamento e de acordo com o que você quer fazer. Então, ele estipula algumas áreas e aparece nessa resolução agora o conceito de área consolidada, que, como eu falei para vocês, no Código Florestal, na última atualização do Código Florestal, que foi 2012, já surgiu e agora na resolução ainda não tinha esse conceito de áreas consolidadas. Então, ele vai falar o que é a aquicultura, vai falar o que é a área aquícola, e vai falar o que é a área consolidada, que é a área de preservação permanente, que vão ser aquelas áreas igual está no Código Florestal, com uso consolidado. Isso vai ser importante no tocante ao licenciamento, o que você pode e o que não pode fazer, que a gente já vai entrar para frente. Vai falar o que é espécie exótica, LOC, vai falar sobre as nativas, e vai comentar, então, que elas são sobre a questão de espécie exótica ou LOC em relação à unidade gestora de bacias hidrográficas, que a gente já vai ver lá. Comenta na questão do direito da outorga prévia e outorga de direito, que a gente já falou na aula de recursos hídricos. Então, você primeiro pede a outorga prévia, ela vai valer por 2 anos. Essa outorga prévia, ela mais ou menos é uma forma de planejar do órgão. A partir da outorga prévia, você consegue licenciamento. Do licenciamento, você pede a outorga de direito, que ela vale sim por 10 anos. Daí você está outorgado o direito de captar essa água por um período longo de tempo. Também estipula a questão do parque aquícola, que vai ser o espaço conjunto de meio delimitado
que vai ser o conjunto de área aquícola. Vamos pensar então em termos do reservatório de Itaipu ou algum lago. Você tem um braço do lago, ele pode ser considerado uma área aquícola. Se fizer o conjunto de áreas aquícolas, vai ser dado pelo, pelo parque aquícola. Então, pensando assim, ó, aqui tem o Itaipu, um dos braços do reservatório de Itaipu. Então, se você pegar aqui, eu tenho várias áreas aquícolas que eu posso delimitar. Essas áreas aquícolas e o parque aquícolas por si só são importantes porque no licenciamento a área aquícola ela segue um regimento de capacidade de suporte e o parque aquícola segue outro regimento de capacidade de suporte, né? Porque daí o parque aquícola vai normatizar essas áreas todas aí em função do que tu pode, espaçamento de uma para outra, a navegabilidade dessas áreas e os usos múltiplos, pensando lá na, na Política Nacional de Recursos Hídricos, que não é só para geração de energia, nem para produção, mas também para lazer, bem-estar, etc, etc, etc. Então, a soma disso aqui, a soma das áreas aquícolas vão ser o parque aquícola que ele o órgão gestor, aí no caso, o governo federal, se forem águas da União, ou o governo estadual vai definir essa forma de uso. Possivelmente ele pode, ele pode leiloar, fazer uma licitação para uso dessas áreas. E como eu acho que eu já comentei algumas outras áreas, pelo menos em projetos, em engenharia para agricultura, você, como é uma área pública, você tem que fazer um leilão. Só que daí você se esbarra naquela situação, né? Para fazer leilão, não, é licitação. Para fazer licitação, a ideia dos governos anteriores era que ia passar para os pescadores profissionais, por exemplo, ali em Itaipu. Mas quem que ia ficar responsável pela área, né? Quem que ia ser o responsável ambiental pela coisa? Então acabou não dando certo, não evoluindo a questão dos parques aquícolas em Itaipu. Mas parece que agora eles vão desenrolar isso, porque eu não sei de forma exatamente, mas parece que eles vão liberar as áreas para a produção de tanque-rede, principalmente no reservatório. Pensando nessa premissa aí de áreas e parques aquícolas que já tem dimensionado ali para Itaipu. O que mais que fala a resolução? Ela vai estabelecer os portes do empreendimento, que ela vai ser usado como critério o espaço ocupado ou área alagada pelos viveiros, ou tanques, né? Se for tanque rede, e a produtividade é por unidade de área ou volume. Então, ela faz uma relação, não só de área, mas também de volume, né? Produtividade. Beleza? Então, vai também falar sobre raceway, vai falar sobre tanque rede, como é que funciona o sistema de cultivo intensivo em tanques e redes, gaiolas, o apoitamento, e vai falar da questão da unidade geográfica referencial, que é a questão de bacias ou áreas hidrográficas no tocante às espécies que você vai adotar ou determinadas instalações de unidades, que, por exemplo, a portaria ela pode restringir a adoção de tanque-rede em algum lugar, em determinadas áreas. Aqui estão as regiões hidrográficas, né, por região, e assim por diante. Além disso, ela vai falar que a resolução vai falar que o cultivo predominantemente é viveiros, que vão ser as estruturas contabilizadas aí para produção e exploração aquícola, que daí desde que não seja resultante de barramento. Lembra que eu comentei lá na Política Nacional de Recursos Hídricos, eles não estão aceitando mais absolutamente nada em barramento, com exceção das áreas consolidadas, tá ali em azul, em verdinho, tá? Então, você pode fazer a produção para exploração aquícola, não resultante de barramento ou represamento de curso das águas, excetuadas as áreas já consolidadas. Por exemplo, barramentos anteriores, antigos. Você pode se fazer uso no tocante, por exemplo, a um tanque-rede, nessa área que for consolidada, resultante de um barramento. Mas se você for querer construir nessa área, eles vão te pedir para voltar ao leito do rio, fazer a questão da mata ciliar, igual a gente tinha comentado, e fazer a parte de viveiros escavados, ou seja construída de qualquer forma que você achar, fora da área de preservação permanente. Se não mexer na consolidada, fica do jeito que está. Se mexer, você tem que arrumar.
Então, a resolução também vai definir no tocante à questão dos licenciamentos. Então, a gente tem algumas modalidades. Então, nós vamos ter, a primeira deles, a autorização florestal, que é um documento que vai ser expedido no tocante à condição de tirar, suprimir algum tipo de vegetação, arbórea, isolada ou qualquer coisa. Até um tempo atrás, o licenciamento para tirar uma ou duas, três árvores, assim, dependendo do tipo de situação, eles nem estavam aceitando. Não precisava dessa autorização florestal. Agora eles estão fazendo uma exigência e estão até notificando alguns produtores que porventura tiraram. Depende das situações, é lógico, né? Mas que tinha que ser pelo menos notificado para ter essa autorização de retirada florestal. Claro que são para poucas áreas e ainda você tem que fazer tipo aquela compensação que eu já comentei para vocês. Que se pressupõe que você vai tirar uma mata, você vai ter um ganho e esse ganho tem que ser recompensado de alguma forma. Então, geralmente, se você vai tirar 1.000 metros, eles vão te pedir para pôr pelo menos 2.000 metros em outro lugar. Ainda no tocante às licenças expedidas, nós vamos ter a declaração de dispensa de licenciamento, que é uma DELAI. Vocês vão ver daqui a pouco o ranqueamento desses como que é feito o ranqueamento dessa produção. Nós vamos ter a licença simplificada, que ela vai por a licença simplificada, ela evoluiu da resolução passada. A resolução passada era justamente, o nome já falava que era uma licença simplificada que era só para pequenos produtores. Então, qualquer tipo de licenciamento maior que 1 hectare, você tinha que entrar com o processo todo de licenciamento ambiental, então era um pouco mais moroso. Com essa última resolução, o governo do estado ele não vou falar que abriu porteira, mas ele ampliou o status da LAS, né, que é a licença ambiental simplificada, e deixou ela maior, assim, no tocante à produção por metro quadrado ou metro cúbico e também área, porque agora ele ampliou para 15 hectares uma LAS. Então, antigamente, se fosse fazer 5 hectares de lâmina d'água, você ia entrar, nós já vamos ver daqui a pouco, licença prévia, licença de instalação, licença de operação. Agora, a LAS, ela simplifica o processo de licenciamento num único documento, então você não precisa mais ficar correndo atrás de um monte de licença, uma única para empreendimentos até 15 hectares, te permite construir e tocar já a tua operação legalizada. No próximo ranqueamento de licenças, que vão ser a licença prévia, instalação e operação, são para empreendimentos maiores que 15 hectares. Então, o que você tem que ter aí? Você tem que fazer primeiro a licença prévia, que a licença prévia você vai falar para o órgão ambiental assim, ó, eu gostaria de produzir aqui. Quero fazer o projeto aqui nessa área, nessas características aqui e pretendo pegar a água aqui. Aí você vai ganhar a licença prévia. Na licença prévia, ela vai te falar, o órgão ambiental vai te falar quais são as condicionantes da área, por exemplo. Não tira aquela árvore, lembra na aula de Código Florestal? Tinha uma situação específica lá que tinha uma árvore enorme lá que não poderia tirar, que era o Pinheiro do Paraná, teve que dar a volta, o projeto em volta do Pinheiro do Paraná. Então, essas condicionantes não estão escritas na licença prévia. Saindo os condicionantes da licença prévia, você vai montar o projeto de licença de instalação, que daí sim é o projeto específico, que a gente vai ver mais para frente, que engloba. E daí você recebe a licença de instalação, que é a autorização para você construir o teu empreendimento, do porte que você deseja, da forma que você deseja. E uma vez que você construiu, daí você tem que pegar uma outra licença, que é a licença de operação, que é justamente te autoriza o funcionamento dessa atividade que você está fazendo. É claro que a licença de instalação, vocês vão ver ali depois as validades, mas elas vão valer por 8 anos, 6 anos em média. Até a resolução anterior era 2 anos, eles acabaram ampliando, porque justamente o cara emitia a licença de instalação, daí até pedir financiamento no banco, até rolar todas as coisas, ele atrasava muito, vencia a licença e ele ainda não tinha nem construído. Então, eles ampliaram esse prazo. Então, muitas pessoas se valem o uso da licença de instalação, que é de 6 anos, para daí, então, você pagar uma outra licença, que é a operação. O IAP até não gosta muito, mas faz vista grossa para esse tipo de coisa, porque o IAP não, agora é IAT, né?
teoricamente, na hora que você termina de construir, você já tem que pedir a LO. Mas em muitas áreas, assim, na prática, você termina de construir, ainda vai um tempinho aí, uns 6, 7 meses, até recuperar tudo, por exemplo. Você instalou um canal de uma bomba lá, para você montar a bomba no rio. Ó. Aí você colocou o canal de bombeamento lá, instalou a bomba. Você fez um estraguinho na massa ciliar, né? Porque é uma escavadeira, dependendo do porte da bomba, é 400, 500 quilos, 600 quilos, dependendo da bomba. Não vai levar na mão essa bomba. Então, a escavadeira vai ter que entrar, a escavadeira hidráulica ou um guincho que seja, tem que entrar lá para colocar essa bomba na água. Passar o tubo, fazer valeta. Então faz literalmente um estraguinho razoável na mata ciliar. Então assim, o que você faz? Você instala tudo que tem que instalar, recupera as áreas que estão e espera a própria natureza dar, porque uns 6 meses aí, vamos pensar, ela já recuperou tudo, o mato que tinha que crescer já cresceu, então a grama que tinha que crescer já cresceu. Então, teoricamente, recuperou tudo. Aí, praticamente, está no fim do lote, que é onde você vai pedir a tua licença de operação. E é isso aí. Então, recapitulando, a gente vai ter algumas modalidades. Nós vamos ter autorização florestal, que é só no tocante se for tirar algum tipo de vegetação ou alguma área específica que você precise para o teu projeto. Você vai ter a dispensa de licenciamento ambiental, que é a ANDELAI, para empreendimentos mínimos não comerciais, tá? Aí você tem a licença simplificada, que usualmente hoje é a que mais se faz, pelo porte dos empreendimentos aqui no Paraná. E daí, para empreendimentos maiores que 15 hectares, você vai ter essas 3 categorias aqui que tem que pedir elas junto, né? Junto assim, na sequência. Licença prévia, licença de instalação, licença de operação. Aqui está o modelo de licença simplificada, ambiental, ela vai sair. As demais licenças vão sair desse mesmo formato, a única diferença vai mudar aqui a característica da licença, por exemplo, licença prévia, licença de instalação, licença de operação. Vão aparecer, então, aqui a validade dessa licença, número dela, número do protocolo realizado, as características de quem que é o produtor, as características do empreendimento, onde que ele está localizado, qual bacia hidrográfica que está, município e afins, aí as características do empreendimento que está, depois vocês vão ver onde que eu coloquei uns prints de tela, como é que é o SGA que funciona, vai ter as características de cultivo, se é que viveiros escavados, a área total do empreendimento, produção, que espécie predominante que vai criar, característica da questão de outorga, onde que é, e os condicionantes, né? Aí tem vários condicionantes aqui que você tem que seguir, que é aqui onde eu falei, ó. Na licença prévia vai sair um tipo de condicionante, na instalação vai sair outro condicionante, na operação outros condicionantes. Beleza? Então, no tocante ao porte do empreendimento, ele vai se dar, os empreendimentos aquícolas vão se dar, cuja somatória vai ser a área inundada utilizada para produzir, né, no caso. Segundo o anexo 1, a gente vai chegar no anexo 1 daqui a pouco. Então, produção por unidade de área, então é área mais área alagada e a produtividade por unidade de área. Aí vai ter, se for tanque-rede, metro cúbico, se for viveiros escavados, geralmente é metro quadrado, se for produção de alga, aí é por metro quadrado e assim por diante. Aí outra questão é a seguinte, é vedado aqui, pensando que é vedado o fracionamento de áreas contínuas pertencentes à mesma pessoa. O que quer dizer isso? Vamos supor que você tem uma propriedade que ela é fracionada, 2 lotes assim, então várias matrículas no mesmo imóvel. Então você tem lote 1, lote 2, lote 3. Um do ladinho do outro. Só que na prática, se você olhar no mapa, é uma coisa só. Aí o que a galera na malandragem até um tempo atrás fazia? Assim, o cara, para se classificar como pequeno produtor, ele entrava com 3 licenças diferentes e pegava, por exemplo, 3 dispensas de licenciamento para as áreas que é uma só. Então é vedado o fracionamento quando a área é conjunta. Então vamos supor, você tem lote 1, lote 2, lote 3, que é a tua piscicultura, teu empreendimento está nesses 3 lotes. Então, lá no licenciamento, vamos voltar lá na licença, aqui na descrição da área, aqui neste caso aqui está lote rural, mas se fosse somatórios de áreas ia aparecer
lotes rurais, 1, 2, 3, com a somatória total das áreas, dos lotes, e daí sim a piscicultura compreendendo tudo. Então essa que é a questão. Isso é importante porque por causa do porte, porque se o cara, dependendo do tipo do porte até e o custo da licença, tá relativamente bem alto agora. Além disso, a portaria vai falar no tocante ao cultivo de cultivos marinhos e estuarinos em áreas da União. Eles vão seguir o que é proposto pelos planos locais de desenvolvimento, né, da maricultura, que é definido por regiões, e eles vão ser produzidos de acordo com as técnicas em função das espécies. Então, é permitido cultivo no caso de ostras, você vai permitir licenciamento no tocante a coletores de semente, crescimento de ostra e engorda. No caso de vieira, crescimento e engorda. No caso de algas, cultivos de mudas em crescimento. No caso de mexilhões, encordoamento para crescimento, engorda, coletores de semente, crescimento e engorda. Isso tudo que está dizendo aqui, só um pouquinho, tomar uma aguinha aqui. Isso tudo que a gente está comentando aqui, é lá quando você vai fazer o licenciamento ambiental que você vai ter que classificar isso aqui e você vai ser enquadrado em função do porte e do que tu quer fazer. Então, no caso de camarão no Paraná, pós-larvas e engorda. No caso de peixe de tanque-rede, somente engorda. No tocante, então, ao artigo 21, que vai falar das formas jovens, então, isso aqui é um detalhe importante. Por quê? Porque lá no projeto você vai ter que falar, quando você for descrever, da onde que vem tuas formas jovens. Porque, por exemplo, pela norma e pela regra, você pode só usar semente ou formas jovens fornecidas ou por unidades de produção que estejam licenciadas ou extraído do ambiente natural, mas também tem que estar licenciado, autorizado para isso. Então, vamos pensar assim, você vai fazer uma piscicultura hoje aqui, você vai ter que falar que da onde que você está pegando alevino. Ah, tô pegando, vamos pensar aqui no Palotino, tô pegando da Arisgarb. A Arisgarb tem licenciamento ambiental para isso. Tô pegando da Cevale. Cevale também tem licenciamento ambiental para isso. Porque no teu projeto você vai ter que descrever de onde você está fazendo. E por que eles pedem isso? Porque o aquicultor é responsável pela comprovação da origem das espécies. Lembra lá, na questão de crimes ambientais, você não pode trazer, por exemplo, uma espécie, vamos dar o exemplo do panga, e produzir comercialmente na tua propriedade, porque você está fazendo a introdução de espécie, que é crime ambiental. Você vai ser responsabilizado, inclusive, por indivíduo. Eles vão gerar uma multa por indivíduo que você tem na propriedade. Então, é nesse sentido que você tem que falar no teu projeto, quando você for conceber um projeto de licenciamento, de quem você pega, e a saber, até interessante, tá, dependendo da situação, quando você for pegar, por exemplo, um SGARB da vida, você até colocar o número da licença. No caso de cooperativas, até que não influencia tanto, porque as cooperativas já são maiores, dificilmente você vai falar assim, ó, vou pegar do Cevale, vai ser integrado, então deixa bem explícito isso no projeto, não precisa nem citar licença nem nada. Aí nós temos uma outra situação, porque a norma ela veio depois que, por exemplo, alguns empreendimentos já foram criados. Então, eles criaram duas outras modalidades de licença, que é a licença ambiental simplificada de regularização e a licença de operação de regularização. Então, nós vamos ter a modalidade LAS de regularização, que está aqui, ó, lembra? Licença ambiental simplificada de regularização, que é o caso de você já ter uma área ou perder o licenciamento da tua área que você já tinha. Acontece muito, por exemplo, o cara, na regra antiga, o cara tinha que fazer licença prévia, licença de instalação e operação. Aí ele ganhou a licença prévia, ganhou a instalação, que era para construir, construiu e deixou caducar a licença de instalação. Deixou vencer, sem impedir a operação. Aí o que o órgão faz? Se você caducou a licença de instalação, você não consegue repetir renovação dela e nem evoluir para a operação.
Então, dependendo do porte, você tem que pedir uma licença ambiental simplificada de regularização, porque agora trocou os portes, né? Ou dependendo da situação, você vai pedir uma licença de operação de regularização. Opa! Aí é o seguinte, quando você tem ambientes, quando o ambiente ali estiver em áreas consolidadas, lembrando que áreas consolidadas é áreas que deveriam ser área de mata ciliar, mas o uso está sendo usado desde antes de 2008. Então, se antes de 2008 não tinha área de preservação permanente nenhuma, e hoje também não tem, beleza, fica do jeito que está, porque pelo Código Florestal novo lá é área consolidada. E tem que também estar no CAR essa área. Então, assim, não adianta você falar que era uma área consolidada, mas lá no Cadastro Ambiental Rural tá como área de mata ciliar, vai valer o que está no CAR. Então, quando os empreendimentos for localizados em área de mata ciliar ou em áreas consolidadas, você tem que atender alguns quesitos. Então, quesito, não vai ser exigido área de preservação permanente no entorno de reservatórios artificiais, que é o caso que você vai fazer. Que é, por exemplo, você fazer um reservatório de água, o Código Florestal fala que você precisa ter a área de mata ciliar em volta de reservatório artificial. Reservatório artificial é para captação de água ou para armazenamento de água. Então, na aquicultura, você não precisa pôr mata ciliar em volta do reservatório de água que você está fazendo, por exemplo, um bombeamento. Perdão. E também não vai ser exigido, por exemplo, a questão da implementação, as instalações necessárias para captação, condução de água da drenagem para projetos cujos recursos hídricos são partes integrantes e essencial da atividade. Nós já vamos ler certinho a linha, o inciso 9 e a linha E do inciso 10, para vocês entenderem. Então, no caso, a intervenção e supressão da vegetação nativa em área de preservação permanente somente vai ocorrer na hipótese de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental para atividades aquícolas de infraestruturas associadas. Por exemplo, você vai instalar uma estrutura de bombeamento. Vou dar o exemplo da bomba de novo. Você ganhou outorga de água e você ganhou licenciamento de ambiental. Daí você vai ter que fazer o acesso no rio para colocar a bomba. É evidente que você não vai levar a bomba nas costas, você vai estragar. Vou colocar a foto aqui, ó. Você vai colocar essa estrutura de bombeamento aqui no rio. 5 bombas. Você não vai conseguir levar a estrutura nas costas. Você vai ter que chegar com uma escavadeira ou um guincho e vai ter que passar essa tubulação toda. Então você vai fazer literalmente um estraguinho na vegetação. Só que é permitido, a própria resolução CTEST fala que é permitido isso, pensando que você não vai ficar usando essa estrutura, não vai ficar um negócio permanente. Você vai montar, vai passar os canos, mas você vai deixar um carreirinho lá, um acesso para chegar nas bombas, mas você vai ter. É permitido isso, né? Apesar que vou fazer um parênteses, tá? Esses tempos atrás, num empreendimento aí que eu acompanho da Cevale aqui, eles multaram o cara, tá certo? Que ele fez um acesso para a bomba lá um pouquinho mais largo que deveria, né? Que o cara quis fazer um negócio meio extraordinário lá e o pessoal multou o cara porque ele devastou uma área maior do que necessariamente previsia. Então, assim, eu não sei quantificar a previsibilidade dessa área aqui para instalar a bomba. Foi aberto a estrutura de mata ciliar justamente para instalar a bomba, mas foi só para isso. Só que ele pegou um pouquinho mais de mata que precisava. Então, o quanto eu não consigo te falar, assim, não sei dizer. Então, quanto menos, evidentemente, melhor. Então, ó, isso aqui são os anexos lá que está no Código Florestal. Alguém chamou aí? Então, esses aqui são os anexos do Código Florestal, que é o inciso 9 lá, a linha E, que é para a implementação de estruturas necessárias para a captação e condução de águas e efluentes tratados, cujos recursos hídricos são partes integrantes essenciais para a atividade. Então, está no Código Florestal explícito isso, ó. Você pode suprimir a vegetação ciliar, desde que seja para você implementar as estruturas necessárias para a captação e condução de água, cujos os recursos hídricos são parte integrante. Olha,
Se você vai fazer aquicultura, é lógico que a água é integrante do tua atividade. E lá na linha 10 são atividades eventuais de baixo impacto ambiental, lá na linha B, a implantação de instalações necessárias para a captação de águas efluentes, desde que comprovada com outorga de direito de uso de água. Então, lembra, uma das partes integrantes para você pegar o licenciamento ambiental hoje é a própria outorga. Então, se o cara tem a outorga e tem o licenciamento e abrir a mata ciliar, mesmo que o cara for notificado, o cara pode até recorrer, porque está no próprio Código Florestal, né? O que mais que a resolução fala? A resolução vai falar no tocante ao artigo 16º, ela vai falar o seguinte: você não precisa pagar o licenciamento ambiental, aqui é uma informação importante para vocês, desde que o cara tenha uma declaração de pequeno produtor rural. Daí o pequeno produtor rural agora mudou. Antigamente era até 50 hectares de lâmina d'água, de área de propriedade. Agora é até 4 módulos fiscais, lembra disso. Aí os módulos fiscais são em função das áreas, regiões. Lembra que, por exemplo, Palotina é 18 hectares o módulo fiscal, em Maripá é 18. Mas Francisco Alves, por exemplo, é 20 hectares o módulo fiscal. Então, se você conseguir essa declaração de pequeno produtor, que pode ser uma aptidão por Pronaf, que pode ser feita pela Mater, Sindicato Rural e afins, você não paga a taxa de licenciamento. A outorga não tem jeito, tem que pagar igual. Mas o licenciamento ambiental está dispensado. Por que é importante? Só para vocês terem uma ideia, hoje a LAS, licença ambiental simplificada, está custando R$ 4.000. A licença de instalação tá beirando 5 e a operação tá por aí também. Então, assim, é uma grana bem considerável por um papelzinho que você pega no sindicato rural, assim, desde que você se enquadre como pequeno, né? E outra questão que a norma fala é que os empreendimentos de aquicultura deverão implantar mecanismos de controle de tratamento de efluentes, ou seja, lagoa de decantação é obrigado. Aí você pergunta, quanto é a lagoa de decantação? Você vai precisar, você precisa geralmente, mas isso é extraoficial, não tem uma norma, porque a lagoa de decantação você vai ter que montar a proposta da lagoa de decantação no teu projeto e vai falar o seguinte, você vai ter que justificar em termos de área que você vai utilizar, volume que você vai utilizar, porque ela não tem um formato. Então, assim, vai ter situações que você tem uma área pequena, mas um volume grande, porque você faz uma área menor, mas você cava 4 metros de profundidade e enche d'água. Então, ela vai ser uma boa lagoa de decantação pelo tempo, o volume que ela armazena de água. Ou, por sua vez, às vezes você tem uma área grande, mas ela é rasa. Então, vale mais esse balanço, assim, o IAP fala algo em torno de 5% da tua área de lâmina de água. Mas eu já fiz licenciamentos com áreas menores, assim como áreas maiores, com volume menor. Então, aí vai de você mostrar que é eficiente o que você precisa. Eu costumo falar que a lagoa de decantação vale mais o tempo de retenção hidráulica, ou seja, quanto tempo o efluente fica lá dentro. E se você tem mecanismo de escape ou não, porque a ideia da decantação é justamente decantar. Então, quanto mais tempo a água fica lá, melhor. Não importa muito o formato nem a área. Vale mais o volume e o tempo que fica. E o volume e o tempo ele vai ser dado, entre outras coisas, pela vazão que você vai ter, que é o manejo, e pelo volume propriamente da lagoa. Positivo? Aí, no tocante a prazos. Então, vai ser o seguinte, a LAS, então, foi ampliado o tempo, até a resolução anterior era 2 anos, se não me engano, foi ampliado para 6. A licença prévia manteve-se 2 anos e a operação e a instalação também foram esticadas para 6 anos cada um. Só que assim, ela foi esticada para 6 anos, mas ela não é passível de renovação a LI. Então, por exemplo, você perdeu a tua LI, você não consegue mais fazer a renovação da LI. Você tem que pedir obrigatoriamente a LO, se você estiver dentro do prazo ainda, senão você vai ter que entrar com aquela licença de regularização, operação de regularização.
A LAS é prorrogável, né? Uma vez que você ganhou as licenças, você vira igual carteira de motorista. Se você não mudou a tua estrutura, não mexeu em nada, você só pede renovação e assim por diante, cada 6 anos. Só que essas licenças, elas também vão ser assim, será de até, tá? Todas elas são até. Por quê? Porque dependendo de situações de risco, áreas críticas, ou dependendo de como que é o histórico do próprio produtor rural, o órgão ambiental pode te dar 2 anos de licença, pode dar 1 ano de licença, justamente para ver se você implementou alguma política de correção. Vamos supor, lembra que vale o histórico, então vamos supor que você é um cara que já é incidente no tocante a crime ambiental. Aí você pediu tua licença, daí o IAP foi lá, o IAT colocou umas condicionantes para você na tua licença. Ó, tá bom, te dou LI, mas você precisa implementar uma esterqueira desse jeito, você precisa arrumar a tua decantação, você precisa fazer alguma coisa que ele pode pedir para você. Recuperar uma área degradada, por exemplo, ter mata. Aí o que que ele faz? Se colocar 6 anos, capaz até do próprio órgão esquecer disso aí. Então, o que que o cara faz? Ele coloca uma licença de 1 ano, 2 anos, para justamente pegar, ver se tu realmente fez. Beleza? Essa é a ideia. Então, para empreendimentos então de aquicultura em tanques redes, vai ser necessário você fazer a questão da capacidade de suporte do corpo hídrico, definido como pela legislação vigente. Eu acho que o Luciano deve ter comentado, não sei se todos vocês fizeram engenharia para aquicultura em tanque rede, então você tem que fazer um cálculo de capacidade de suporte. Se o órgão ambiental ou se o gestor não tiver a capacidade de suporte do corpo hídrico que você quer, você vai ter que fazer uma estimativa no teu projeto de capacidade de suporte, pensando em regularizar ele. Então, vão ter as condicionantes para você montar essa estrutura tua, então elas vão ter que ser delimitado com uma distância de 150 metros em relação ao outro empreendimento, vai ter que ter as áreas para você fazer a tua despesca, vai ter que ter a área para você, vai ter que pedir autorização da Marinha, porque você tem que mostrar em mapa como é que vai ser a navegabilidade em função dos tanque-rede, porque tem que se pensar que um tanque-rede está numa água que é pública, e que o tráfego tem que ser para todos, porque pensando nos usos múltiplos. Então, quando você vai montar um projeto, por exemplo, de tanque-rede, tem que pedir autorização para a Marinha, tem que montar o mapa de como vai ser, distância dos lugares, qual que vai ser a tua base de apoio, enfim, todas as estruturas que compõem isso aí. Aí no tocante aos anexos, então, vocês vão ver que vai ser definido dessa seguinte forma. Pensando aqui, piscicultura e carcinicultura, cultivo e peixe em tanques escavados. Então, tu vai ter porte pequeno, médio, grande, e daí vamos lá. Então, até menores que 3 hectares de lâmina de água, com produtividade de 1 quilo por metro cúbico ano, você vai ter uma dispensa de licenciamento ambiental. Porte médio, você vai ter de 3 hectares a 15 hectares, que eu falei que aqui que entra a LAS, que eles mudaram. Antigamente a LAS ela entrava aqui nessa linha aqui, que seria o 3, até 3 hectares. Então eles trocaram a LAS, eles ampliaram então para você fazer. Então você tem 15 hectares de lâmina d'água e produz até 8 quilos por metro cúbico, você se enquadra dentro da LAS. A LAS não que ela não vai exigir a parte de projeto, você vai ter que fazer um projeto igual se fosse uma LI, só que a única diferença dela é que é uma vez só. Você entra com o projeto, apresenta, os caras vão fazer vistoria, te deram a licença, morreu aí. Você já pode construir, pode tocar. Quando você passa de 15 hectares, tu tem que fazer o projeto completinho, bonitinho, com as plantas todas, igual na LAS. Só que daí você ainda, além disso, vai ter licença prévia, licença de instalação, que te autoriza a construir, e a operação depois que você tem que pedir autorizando outra vistoria, para daí você começar a operar. Então, teoricamente, no grande porte, teoricamente não. No grande porte, você vai ter 2 vistorias, que é uma na licença prévia, outra na licença de instalação, na licença de operação, para ver se você construiu o teu projeto de acordo com a LI.
E na LAS você tem uma única vistoria, né? O cara autorizou você construir aquilo lá, ele vem só na renovação, literalmente. Aí um outro exemplo tá para tanque-rede em reservatórios. Então você vai ter porte mínimo, daí tanque-rede é dado por metro cúbico de tanque-rede, né? De área ocupada, então somando tudo, né? A produtividade em quilos por metro cúbico. Então você tem com volumes menores ou iguais a 300 metros cúbicos, com produtividade de 50 quilos por metro cúbico, DELAI. Porte pequeno de 300 a 500, de 50 a 80 quilos, LAS. Aí a LAS aqui no porte médio, pode ver que ela está com asterisco aqui, que ela vai pedir o PCA. PCA, a gente, a hora que for entrar em o que precisa fazer no PCA, PCA vai ser basicamente as condicionantes ambientais que você precisa atender. Alguns condicionantes, por exemplo, os impactos gerados, você vai ter que descrever se tu vai usar probióticos, se não vai, você vai ter que descrever o que tu for mexer de fato. Beleza? Grande porte 700 a 900, daí entra assim LP, LO. Excepcional, daí depende da área que tu vai fazer, daí ele segue uma série de critérios, daí, entre outras coisas, e a rima. Então, qual que é o trâmite processual, assim, se fosse fazer um tanque-rede em áreas da União? Então, a área da União, lembra que depende do gestor. A área da União, o gestor é o IBAMA e o gestor é a ANA. Então, nós vamos pensar no empreendedor. Tu vai procurar um escritório estadual, que pode ser o IAT, né, que antigamente era a SEAP, Paraná. Tu vai procurar desse escritório, ele vai te encaminhar o acesso direto para o escritório de Brasília. Aí nós vamos ter o IAT barra IBAMA, né, que vai fazer esse intercâmbio. Você vai ter que procurar a Marinha para legalizar essa tua área. E tu vai precisar da ANA. Então você precisa, são três órgãos executores que você tem que pegar a anuência. Da ANA, que é no tocante à outorga, do IBAMA e a IAT, para pegar o licenciamento, e da Marinha para autorizar a instalação da unidade de navegabilidade. Uma vez disso, passa, volta para as unidades, volta para o escritório e volta para o empreendedor, tudo isso aqui que você montar. O processo de tanque-rede é um pouquinho mais chatinho, assim, vamos processar. Agora, se fosse em águas estaduais, por exemplo, um reservatório ali do Rio Iguaçu, Salto Caxias, Santiago, Osório e afins. O processo é quase idêntico, só que hoje está tudo dentro do IAT, então você não precisa mais passar pela Secretaria de Recursos Hídricos, mas você também precisa passar pela Marinha, que é ela que vai te resolver. No tocante ao IAT, você vai pegar a licenciamento, a licença, vai pegar a outorga de água para você fazer e ainda o licenciamento para você tocar a tua atividade. Vai para o empreendedor e vai fazer o cadastro de agricultor. Esse cadastro de agricultor, hoje eles não estão mais exigindo. Quer dizer, eles exigem para algumas atividades. Eu coloquei aqui porque eu acredito que ainda tanque-rede precisa. Viveiros escavados não estão necessitando mais. Então, pensando no processo, se for numa piscicultura comercial normal, o procedimento vai ser o seguinte: você vai pedir outorga pelo SIGAR, que chama, né? Tu vai entrar lá no site do IAT, lá em gestão de águas, outorga de água, vai ter essa outorga eletrônica de recursos hídricos, tu vai clicar nesse link aqui, tá aqui as fases do teu processo, né? Como é que vai se proceder a parte de outorga. Tu vai clicar no botão e ele vai numa caixa, tu vai ter que fazer o login, vai acessar isso aí para poder fazer o licenciamento, o pedido de outorga do campo. Você vai abrir esse sistema aqui, que é o SIGAR, Sistemas de Informação e Gestão Ambiental de Recursos Hídricos. Vai ter o login com a tua carinha lá. Perdão. E aqui tu vai listar as outorgas e declarações emitidas, listar os requerimentos e análise, listar os requerimentos aguardando pagamento, iniciar procedimento, troca de titularidade, novas outorgas, daí você vai fazer o pedido das outorgas, captação de água superficial, captação de água subterrânea, poço, lançamento de efluentes, intervenções em obras, barramento, barragem, bueiro, tudo, enfim, tá tudo aqui nesse sistema. E daí você vai seguir os trâmites processuais normais. No tocante ao licenciamento ambiental, já é outro sistema.
na verdade, eu penso assim que eles tentaram otimizar, mas foi uma otimização, abre aspas, pouco inteligente na minha concepção. Por quê? Porque é um único órgão que tem dois sistemas diferentes. Se fosse um pouco mais esperto, como é um único órgão, um único sistema, então eu teria assim uma aba igual está aqui para outorga de água e outra aba que já ligaria direto no licenciamento. Não, mas são dois sistemas totalmente distintos no mesmo site do IAP para você fazer duas coisas para a mesma coisa. Então, primeiro, para aquicultura, você vai ter que pedir no CIGAR a outorga de água. Ganhou a outorga de água que tu vai imprimir a outorga. Depois você vai entrar no SGA e entrar com licenciamento de aquicultura depois que você tiver a outorga. Aí lá no licenciamento de aquicultura, tu vai ter as informações do produtor, sistema de produção, água utilizada, e aqui você vai informar o número de outorga que você tem, que você ganhou aqui no CIGAR, para daí você dar sequência, esse resto de aba aqui, com documentação, taxa, quem que é o responsável técnico e assim. Aqui também é o mesmo sistema, tem um login que tu vai fazer, e ele já vai acusar aqui, ó, quem que é o responsável pelas informações deste pedido de licenciamento aqui. Aí vai estar o nome do produtor, que eu paguei, lógico, mas vai estar todas as informações aqui que tu vai preencher e depois vai dar um OK. O próprio sistema vai deixar aqui, depois que ele emite a tua licenciamento ambiental, tu imprime no próprio CIGAR sistema. Beleza? Senhores, eu vou ter que resolver um problema aqui que já me chamaram aqui no celular. Nós vamos ficar a aula que vem, então, com elaboração de projetos aquícolas. Tudo bem? E